Eu coloquei uma Karen na prisão. Eu sou um carteiro e minha rota consiste em uma única parada com 65 caixas comunitárias para uma grande comunidade fechada com 800 casas. Cada caixa comunitária tem de 8 a 16 caixas de correio, 1 a 2 armários para pacotes e uma fenda para a correspondência ser enviada. Cada caixa possui um cadeado mestre que abre toda a frente da caixa, permitindo-me acessar todas as caixas de correio dentro dela sem ter que abri-las individualmente. As caixas estão organizadas em 4 fileiras e levo cerca de 1 hora para entregar em cada fileira. Sou pago por salário, não por hora, então quanto mais rápido terminar, mais por hora ganho, o que é um ótimo incentivo para encontrar maneiras de economizar tempo. Uma maneira de fazer isso é dividir a correspondência em 4 seções, uma para cada fileira de caixas, em vez de agrupar a correspondência para cada caixa individualmente. Em seguida, abro todas as caixas daquela fileira, passo pelos pacotes, revistas e envelopes grandes, por exemplo, e, em seguida, pelas cartas, e depois pelos pacotes, tranco tudo e passo para a próxima fileira. Estou fazendo essa rota há 20 anos e a maioria das pessoas me reconhece pelo olhar. Sou amigável com alguns, e sempre que alguém que não conheço se aproxima enquanto estou trabalhando, eu informo minhas regras. Você não deve alcançar nenhuma caixa de correio que eu esteja abrindo. Se você precisar de sua correspondência agora e não puder voltar depois, me diga em qual das caixas sua correspondência está e eu a fecharei para que você possa destravar sua caixa de correio individual e pegar sua correspondência. Não entregarei fora de ordem, não importa o quanto você esteja com pressa, porque a correspondência vem em uma ordem específica e é um desperdício de tempo eu ter que procurar a sua. E não permito que crianças fiquem perto de qualquer caixa que esteja aberta, porque nunca se sabe o que uma criança vai pegar. E elas pegam. Posso afirmar por experiência. Acho que essas são regras razoáveis para as pessoas seguirem. E então aparece a Karen. Sendo uma comunidade fechada relativamente rica, você pensaria que eu encontraria mais delas, mas as pessoas geralmente são educadas e respeitosas com as minhas regras. Então, você conhece o tipo. Um pouco acima do peso, cabelo loiro platinado, terno. Sapatos que provavelmente custam mais do que o pagamento da minha hipoteca. Ela se aproxima de mim enquanto estou começando a descarregar tudo do meu caminhão de correspondências e exige saber qual caixa de correio é a dela. Não me diz o nome dela. Não me diz o endereço dela. Simplesmente se aproxima e exige saber qual caixa é a dela. Você pode estar se perguntando como ela não pode saber. Quando há 800 caixas de correio em 65 caixas comunitárias, pode ser um pouco difícil descobrir qual caixa é sua quando você se muda pela primeira vez. Então, nessa situação, há algumas perguntas que eu preciso fazer para descobrir a melhor maneira de ajudar alguém. Então, começo com: você já recebeu um conjunto de chaves de correio? Ela respondeu: não vejo como isso é da sua conta. Expliquei a ela que precisava saber se ela tinha chaves, para saber se eu precisava pegar meu kit de troca de fechaduras e trocar a fechadura para poder entregar um novo conjunto de chaves. Ela diz que sim, ela tem suas chaves. Enquanto isso, o filho dela, provavelmente com 8 a 10 anos, começou a mexer na correspondência que eu já tinha descarregado. Eu tenho filhos. Eu sei como falar com crianças. Eu disse a ele que ele precisava parar de mexer na correspondência. Não alto. Não de forma grosseira. Mas com firmeza. Karen explodiu absolutamente por causa disso. Ela começou a gritar sobre como eu não tinha o direito de dar ordens ao filho dela assim. Quando finalmente parou de gritar, eu disse a ela que o que o menino estava fazendo se chama manipulação de correspondência. Isso é um crime, e como a guardiã legal dele, ela seria responsabilizada se ele não parasse. Então ela fez um comentário superficial de afaste-se daí para o filho dela, e ele foi brincar na grama próxima. Então, peguei todas as informações dela e mostrei qual era a caixa dela. Ela estava na última fila, então eu não chegaria até lá por algumas horas. Ela abriu e encontrou toda a correspondência que havia chegado para ela antes de pegar a chave. Ela folheou para ter certeza de que era tudo dela. Eu mantenho um registro meticuloso de quem mora onde e de quem se mudou. Portanto, eu estava coletando e encaminhando toda a correspondência do proprietário anterior e entregando qualquer coisa com um nome que eu não reconhecesse há algumas semanas. Geralmente, eu não começo a entregar os anúncios semanais nas caixas até que alguém tenha pegado a correspondência pela primeira vez, porque eles realmente podem se acumular. Ela viu que não havia anúncios e surtou, me acusando de roubar a correspondência dela e dizendo que iria chamar meu chefe dos correios e me demitir.
Na verdade, foi o nosso chefe dos Correios que me treinou quando comecei. Ele era um carteiro na época. Foi ele quem me disse para fazer isso, e ele ainda diz a todos os novos carteiros para fazerem isso até hoje. Perguntei se ela queria o número de telefone dele, e ela começou a gritar comigo por ser sarcástico. Enquanto ela fazia isso, o filho dela começou a mexer na correspondência novamente. Como esse foi o segundo aviso, eu fui bem mais incisivo quando disse a ele para se afastar desta vez, e ele começou a chorar. Tipo, esse menino de 10 anos. Chorando como um garotinho de 4 anos. Fala sério, mimado. Sim, crianças de 10 anos choram, mas não desse jeito, e não por um pequeno ei, eu disse para você se afastar disso. Acredito que esse menino nunca tenha ouvido um não na vida dele. Como você se atreve a gritar com o meu bebê? Você não sabe quem eu sou. Karen gritou para mim e então me deu um tapa bem na cara. Eu já fui agredido antes, mas esse me pegou tão de surpresa que eu realmente vi estrelas. Eu não pensava que isso era realmente possível até então. Me ensinaram a nunca bater em uma mulher, então me controlei, mas disse a ela que se ela fizesse isso novamente, eu teria que chamar a polícia e iria apresentar acusações de agressão, e que o filho dela precisava sair da correspondência. Ela então me disse que, se eu chamasse a polícia, ela contaria a eles que eu tentei estuprá-la. Eu fiquei tipo, tanto faz, tenha um bom dia, senhora, tão sarcástico quanto humanamente possível. Ela apenas ficou parada lá. Eu fiquei tipo, o quê? E ela diz e a correspondência de hoje. Eu expliquei minhas regras a ela e que eu não chegaria à caixa dela por algumas horas. Ela parecia que ia perder a cabeça novamente, mas apenas saiu frustrada. No entanto, ela não foi muito longe. Ela caminhou para longe das caixas de correio e ficou lá como se fosse esperar 3 horas para eu chegar à caixa dela apenas por pura birra ou algo assim. Eu fiquei tipo, tanto faz, e continuei descarregando. Abri todas as caixas da primeira fileira e comecei a entregar. O filho dela veio para dar uma olhada mais de perto, e está tudo bem, contanto que ele fique afastado e mantenha as mãos para si. As crianças são curiosas e muitas vezes surpreendidas por como as caixas de correio da comunidade se abrem e querem dar uma olhada mais de perto. Eu disse a ele que ele poderia assistir, mas precisava ficar para trás. Felizmente, Karen não ouviu isso, ou imagino que ela estaria gritando comigo de novo. Terminei a primeira fileira e olhei para o lado. Karen ainda estava lá esperando e olhando para mim como se eu tivesse matado a família dela. O filho dela parecia prestes a desmaiar de puro tédio. E eu não o culpo. Assistir a mim entregar correspondência não é exatamente a coisa mais interessante do mundo. Eu não entendo porque ela simplesmente não iria para casa e voltaria em algumas horas. Tipo, o que ela achava que ia provar ficando lá e me encarando o tempo todo enquanto eu trabalhava? Então, antes de começar na segunda fileira, fiz uma ligação rápida para minha supervisora no correio e contei tudo o que havia acontecido. Ela me disse que se a Karen se aproximasse de mim novamente, eu deveria começar a filmá-la com o meu telefone para que houvesse evidências em vídeo se as coisas escalassem. Foi isso que selou o destino da Karen no final e me salvou de acusações falsas de estupro, então estou feliz por ela ter me dito para fazer isso. Então, voltei ao trabalho, abri todas as caixas na segunda fileira e comecei a entregar. O garoto estava de volta me observando, mas desta vez, ele se aproximou de mim e esticou a mão em uma das caixas enquanto eu colocava uma revista nela, como se fosse pegar a revista. Eu o segurei pelo pulso, tirei a mão dele e a prendi no peito com um dedo, e então lhe disse em um tom muito baixo e sério que se ele fizesse isso de novo, as coisas iriam ficar feias. E o que o garoto fez? Ele estendeu a mão na caixa, pegou a revista e a rasgou ao meio. Nesse ponto, eu estava absolutamente sem paciência com essas pessoas. Eu perdi a cabeça. Comecei a gritar com o garoto. Comecei a gritar com a Karen. A Karen começou a gritar comigo. Peguei meu telefone e comecei a filmá-la. Ela ficou fora de controle, começou a virar todas as minhas bandejas de correspondência, jogando tudo por aí, jogando pacotes, esticando a mão nas caixas de correio abertas e jogando a correspondência delas no chão. Filmei tudo enquanto tentava impedi-la. Ela continuava dizendo, não coloque suas mãos em mim ou eu vou gritar estupro. Então ela pega o telefone e chama a polícia. Ela diz a eles que o carteiro tentou se aproveitar dela e que precisa de policiais lá imediatamente. Enquanto eu estava filmando tudo. É como se ela nem vivesse na realidade. Depois, ela simplesmente fica ali no meio da bagunça com um sorrisozinho triunfante e malicioso no rosto,
Como se dissesse, te peguei e sei disso, agora vou te ver queimar. Parei de filmar e liguei para minha supervisora. Minha supervisora chamou a polícia e os inspetores postais, que têm a mesma autoridade que os delegados dos Estados Unidos e lidam com todos os crimes relacionados ao correio. Minha supervisora chegou primeiro. Eu expliquei tudo o que aconteceu novamente e mostrei a ela o vídeo. Ela começou a dar uma bronca na Karen enquanto a Karen continuava tentando dizer que eu tentei estuprá-la. Minha supervisora pegou meu telefone e o empurrou bem na frente do rosto dela e gritou: sua maldita, eu posso ver que isso realmente aconteceu pelo vídeo de evidências que não mostra absolutamente nada do tipo. A polícia chegou em seguida e parecia um pouco perdida sobre o que deveriam fazer. O correio parecia que uma bomba havia explodido. Minha supervisora estava gritando com a Karen e nem a deixava falar uma palavra. O filho dela estava abrindo alegremente o máximo de pacotes que conseguia pegar, algo que nem percebia até então. Eles finalmente decidiram que receberam uma chamada de tentativa de estupro, então iam me algemar e ler meus direitos, mas minha supervisora interveio, mostrou o vídeo para eles e contou o que realmente aconteceu. Então os inspectores dos Correios apareceram. Os inspectores dos Correios não têm senso de humor. Acho que isso é retirado cirurgicamente quando eles assumem o cargo. Eles também não aceitam bobagens de ninguém. Eles olharam para a bagunça. Eles olharam para o vídeo. Eles colheram meu depoimento. Eles prenderam a Karen por violação de correspondência e por permitir que um menor sob sua responsabilidade abrisse correspondência que não era endereçada a ela. Minha supervisora teve que enviar outros 4 carteiros para ajudar a limpar a bagunça e nós estávamos lá até bem depois do anoitecer, organizando tudo e colocando nas caixas. Muitos dos outros moradores se reuniram para assistir e alguns ficaram por perto para conversar um pouco enquanto estávamos limpando. Expliquei o que tinha acontecido e alguns deles sabiam muito bem quem era Karen e como ela poderia ser uma verdadeira Karen. Então, Karen foi a julgamento. Fui chamado para dar minha versão dos eventos. No final, Karen foi condenada a 3 anos de prisão e teve que pagar uma multa de $250. E eu tirei uma semana de folga do trabalho para lidar com minha própria ansiedade em relação a toda essa situação. Pessoal, não importa o quanto você esteja chateado ou o que você pensa que está fazendo. Você não mexe com o correio. Você vai para a prisão por isso.